Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquelas manobras que podem custar caro. E quando eu digo caro, é caro mesmo. A gente vai desvendar juntos os artigos 191 a 200 do Código de Trânsito Brasileiro. Pois é, essa é a pergunta que muita gente se faz. Às vezes, no calor do momento, o motorista comete uma infração sem ter a menor ideia do tamanho do risco. E, claro, da penalidade que vem junto. A ideia aqui é responder exatamente a isso, começando por aquelas infrações que são um perigo iminente. Ok, vamos começar pelo topo da pirâmide do perigo. Quando o Código de Trânsito classifica uma infração como gravíssima, não é à toa. É porque a chance de um acidente feio acontecer ali é altíssima. São atitudes que colocam a vida de todo mundo em risco, sabe? Naquele instante. Agora, imagina só essa cena. Uma estrada de mão dupla, um carro está ultrapassando o outro e, de repente, vem um veículo na direção contrária. Forçar a passagem nesse exato momento, tentando se espremer entre os dois, olha, essa é uma das manobras mais perigosas que alguém pode fazer. E o artigo 191 trata justamente disso aí. E a punição, claro, tem que ser do tamanho do risco. Esse 10x que a gente está vendo, ele significa que a multa padrão para uma infração gravíssima é multiplicada por 10. Isso mesmo, 10 vezes. É, sem dúvida, uma das penalidades financeiras mais pesadas de todo o nosso código. E olha, não para por aí não. Além dessa multa, que é astronômica, o motorista perde na hora o direito de dirigir, a carteira é suspensa. E se a pessoa cometer essa mesma loucura de novo em menos de um ano, a multa dobra. A gente está falando de um valor que pode chegar a quase R$ 6.000. O recado do legislador aqui é bem claro, né? Simplesmente não faça isso. Dentro dessa mesma categoria de perigo iminente, a gente tem outras duas situações bem sérias. O artigo 193, por exemplo, pune quem usa calçadas, ciclovias ou canteiros como se fosse pista, com uma multa multiplicada por 3. Já o artigo 200 foca na proteção dos mais vulneráveis e classifica como gravíssima a ultrapassagem de um ônibus escolar parado para embarque ou desembarque. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, descendo um degrau na escala de severidade, a gente entra nas infrações classificadas como graves. Elas podem não ter aquele multiplicador de 10 vezes, mas representam falhas de atenção que muitas vezes acabam em acidente. Essa tabela resume bem a história. Não manter uma distância segura, seja do carro da frente ou da lateral da pista, é infração grave. Dar ré de um jeito perigoso, desobedecer a ordem de um agente de trânsito ou, uma coisa super comum, esquecer de dar seta antes de virar ou mudar de faixa, são todas atitudes que mostram uma falta de cuidado e de previsibilidade no trânsito. Agora vamos para uma categoria que muita gente acaba subestimando: as infrações médias. Sabe aqueles errinhos do dia a dia? Eles podem parecer pequenos, mas na verdade criam uma bagunça e aumentam muito o risco de problemas no trânsito. Sabe quando alguém tenta virar à direita, mas está lá na faixa da esquerda? Isso é o artigo 197. Ou quando um carro está mais lento na faixa da esquerda e se recusa da passagem? Artigo 198. E a famosa costurada pela direita é o artigo 199. Essa é uma infração média, mas tem uma exceção crucial, que levanta uma pergunta bem importante. Então, chegamos no ponto-chave. Uma mesma ação, que é ultrapassar pela direita, pode variar de uma infração média para uma gravíssima. Como assim? O contexto muda absolutamente tudo, e entender essa diferença é essencial para dirigir com segurança. E essa comparação aqui deixa a lógica do Código de Trânsito bem clara. Ultrapassar um carro comum pela direita é uma infração média. Por quê? Porque quebra o fluxo e pode causar uma batida. Mas ultrapassar um ônibus escolar que parou para deixar os passageiros descerem, aí o risco muda completamente. O perigo não é mais uma simples batida de lata, mas sim o atropelamento de uma criança, de um pedestre que está ali desembarcando. É por isso que a classificação da infração dá um salto e vira gravíssima. E o que a gente pode concluir com tudo isso então? Que a responsabilidade ao volante vai muito além de só seguir regras. É sobre entender o porquê de cada regra existir. E a razão é sempre a mesma: preservar a vida. E, no fim das contas, tudo se resume a essa ideia. Aquela seta que a gente esquece de dar, a distância que não se mantém, a ultrapassagem mais arriscada. São detalhes. Detalhes que, numa fração de segundo, podem mudar tudo. A consciência de cada manobra é o que realmente define um motorista seguro. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, fica aqui o nosso convite. Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.